Olá, sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 8. Nesta oitava aula, nós vamos falar sobre as operações com frações, tá certo? Nós vamos fazer uma revisão, na verdade você já viu isso no seu quinto ano, mas aqui no sexto nós vamos aumentar apenas o nível, talvez, de dificuldade, ou não, né? Se você fez uma boa prática, exercitou bastante no seu quinto ano, você não vai ter dificuldade aqui no sexto ano com as operações com frações, tá certo? Mas antes de começar, eu queria saber como você está, se você está bem, se você está estudando, fazendo as atividades. Isso é muito importante para não comprometermos, né, mais do que já podemos ter comprometido o nosso ensino, mas aqui nós estamos trabalhando firme. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós já tivemos alguns alunos que entraram em contato e eu queria parabenizá-los por estarem entrando em contato, tirando as suas dúvidas. Isso é muito importante, tá certo? Então, vem comigo. Então, vamos lá. Nós vamos agora passar por uma parte muito importante do capítulo 5, que é a parte das operações com frações. Essa é a nossa aula número 8. Vamos lá. Adição e subtração de frações. Tá? O que é isso? Para adicionarmos ou subtrairmos frações, analisamos seus denominadores. Quando as frações têm os mesmos denominadores e quando as frações têm denominadores diferentes. Tá? Isso é muito importante. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. O que a gente faz? Para calcularmos a soma ou a diferença de duas frações com o mesmo denominador, somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Para calcular a soma ou a diferença de duas frações com denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador e depois somamos ou subtraímos essas frações. Observação, né? Para reduzir as frações ao mesmo denominador, podemos encontrar o MMC dos denominadores, né? Então, para fazer, antes de fazermos, né, a adição e a subtração propriamente dita, nós temos que reduzir ao mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? Tirando o MMC. Desse jeito que eu vou mostrar no exemplo para vocês. Então, vamos lá. Há exemplos de adição e subtração de frações. Nós temos dois tipos de adição e subtração de frações. O primeiro tipo são aqueles que têm o mesmo denominador e o segundo tipo com denominadores diferentes. Quando eu tenho o mesmo denominador, muito simples, né? O que eu faço? Eu conservo o meu denominador, no caso aqui é 5, ok? E vou fazer a operação com os numeradores. 1 mais 2, 3. Pronto. Acabou. A mesma coisa na subtração. Conservo o meu denominador e faço a operação com o meu denominador. 4 menos 3, 1. Tudo bem? Esse é o mais simples que tem. Agora existe um erro que todo mundo faz e eu às vezes não entendo por quê. Porque já existe uma regra que diz que se os denominadores são diferentes, você não pode fazer como o de cima. Aí os camaradas chegam no 7º ano, no 8º ano, 9º ano, repetindo o mesmo erro. Não é esse negócio de somar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Isso não é, essa operação não existe, isso que vocês estão fazendo. Né? Essa soma de numerador com numerador e denominador com denominador não existe. Se os denominadores são diferentes, você necessita reduzir ao mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Calculando o MMC, certo? Então aqui, ó, MMC entre 5 e 3. Gente, como eu tenho dois números primos, o MMC entre 5 e 3 é o produto entre eles. 5 vezes 3, 15.
Então, isso aqui vai ser a base da minha conta agora, ó. Vai ficar o 15 mais e o outro 15 aqui. Eu vou pegar esse 15, dividir com esse 5 e multiplicar com 3. 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Certinho? E eu venho aqui e vou dar minha resposta. Agora, o que foi que aconteceu? Para que eu reduzi ao mesmo denominador? Porque agora eu posso executar como eu fiz aqui em cima. Então, vai ficar 9 mais 5, 14, e eu conservo este denominador. Tudo bem? Mesma coisa ocorre aqui, ó. Já sei que o meu MMC é 15, vai ficar 15 menos 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 9 menos 5, 4. E repete o denominador. Isso é o que? Adição e subtração com frações. Aqui em cima com o mesmo denominador e aqui embaixo com os denominadores diferentes. Quando eles são diferentes, eu necessito reduzir ao mesmo denominador, né? E como é que eu faço isso? Calculando o MMC, tá certo? Multiplicação de frações. Olha aí. O produto de dois números na forma de fração AB e CD tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. É o famoso de cima, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo, multiplicação, tá? Observações aí, ó. A, B, C e D são números naturais e B e D são não nulos, não pode ser zero, nenhum dos dois aqui nos denominadores, tá certo? Conforme o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Multiplicação de frações. Eu tenho dois tipos, né, de multiplicações com frações. A multiplicação de um número natural por uma fração, tá? E a multiplicação de duas frações, uma fração por outra fração. Quando eu tenho a multiplicação de um número natural por uma fração ou de uma fração por um número natural, é simples. Eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Como eu não tenho neste número natural o denominador, o que eu faço? Eu posso preencher bem aqui, ó, com o número 1. Tá? Porque, na verdade, o 1 está aí. Ele só está o que nós chamamos na matemática de oculto. E vai ficar aqui. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 6, 6. Entretanto, gente, ó, 3 sextos, na verdade, isso aqui é o quê? Eu posso simplificar por 3. O que vai dar aqui? 1 meio. Certinho? Beleza. Continuando. E agora, ó, multiplicação de fração com outra fração. O que eu faço? Mesma coisa, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 4, 4. 7 vezes 5, 35. Acabei. Tudo bem? A outra. Numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 10, 20. O que eu posso fazer aqui, ó? Cancelar os zeros, sobra 3 meios. Tudo bem? Isso é multiplicação de frações. Números inversos. Gente, o que é um número inverso? Observe esse produto aí, ó. 4 terços vezes 3 quartos, ó. Dá quanto? Dá 1.
Então, quando o produto de dois números na forma de fração é igual a 1, esses números são chamados de números inversos. Ó. Então, veja que um é inverso do outro. Então, o que é um número inverso? É quando eu troco. O numerador vira denominador, o denominador vira numerador. Fazendo aqui este produto, vai dar 1. Tá certo? Exemplos. 4 quintos e 5 quartos é igual a 1. Então, 4 quintos e 5 quartos são números inversos. 1 meio vezes 2. 2 sobre 1 é igual a 1 também. 1 meio e 2 sobre 1 são números inversos. Observação. Quando a multiplicação de uma fração própria por uma fração própria, o produto será menor que o inteiro. Então, a gente já viu isso na última aula, na parte de classificação. Expressões numéricas. Gente, isso não é a expressão, é só uma... Como formam expressõezinhas, né? Toda vez que a gente tem números e operações, então eu crio uma expressão. É o que vai acontecer bem agora. Então, olha, algumas expressões numéricas que representam multiplicações de frações podem ser simplificadas se utilizarmos as frações inversas. Então, olha aí. 2 quintos vezes 5 terços. Isso aqui, ó, eles não são inversos, tá? Mas se eu fizer aqui, ó, 2 sobre 1, 1 sobre 5, né? Como se eu estivesse separando 2, coloco um debaixo dele e um em cima do 5. Mesma coisa eu vou fazer aqui. O que acontece, gente? Vai dar 2 terços. Mas por que deu 2 terços, professor? Olha aí, eu vou pegar esses dois carinhas aqui. Olha o que vai acontecer com eles, ó. Junto com esses dois. Eu vou cancelar os que são iguais. Tá? Isso é simplificação. Vai sobrar apenas quem? Ó? 2 vezes 1 vezes 1, 2. 1 vezes 1 vezes 3 é 3. Bacana, né? Então, isso é simplificação. Então, é importante a gente saber esses passos aí para o que vai vir realmente mais na frente. Divisão de frações. Por que a gente falou dessas expressõezinhas e por que a gente falou de números inversos? Porque a divisão de fração é necessário justamente daqueles dois conceitos anteriores. Olha aí. A divisão de fração A sobre B, né? Dividido por C sobre D. Multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, eu vou pegar a primeira fração e multiplicar pelo número inverso da segunda fração. Como assim, professor? Olha aí, ó. A sobre B dividido por C sobre D é igual a sobre D vezes D sobre C. Ó, eu inverti aqui, ó. Fiz a inversão. E eu faço a multiplicação normalmente. Se der para aplicar a simplificação, vou simplificar. Tá certo? Conforme o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Divisão de frações. Eu também tenho dois casos, tá? Eu tenho o caso que é um número natural por uma fração, dividido por uma fração, ou uma fração por um número natural, tá? Isso aqui tanto faz. E o outro caso é uma divisão de fração por outra fração. O que eu devo saber? É que quando eu faço uma divisão entre frações, ou até mesmo um número natural, eu sempre vou conservar a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, como eu falei ainda agora para vocês, no exemplo anterior, debaixo do número natural, eu vou ter o número 1. Certo? Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Eu vou conservar a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso é o que está no numerador, vira denominador, e o denominador vira numerador. E aqui eu vou multiplicar. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 3, 24. Divisão de fração por outra fração. O que eu faço? Conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. Vai ficar 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. Veja que é algo bem simples.
Ó, de novo, conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. Aí aqui, gente, eu posso aplicar a simplificação, tá? Ó, eu simplifico 7 com 4. Na verdade, se eu for simplificar 7 com 4, os 2 por 7, 7 por 7 dá 1, 14 por 7, 2. E também eu posso simplificar aqui. Vai ficar nada mais, nada menos. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. O que que vai sobrar apenas aqui? Sobrou apenas 1. 2 vezes 2, 4. Professor, eu não quero fazer assim. Eu quero multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo e depois fazer a simplificação. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Então isso são exemplos de divisão de frações. E você vai proceder da mesma forma que eu fiz aqui. Potenciação de frações. Na potenciação de frações, multiplicamos o mesmo fator AB n vezes, né? Quem vai ser esse n? Vai ser o meu expoente. Então, olha aí. Ó. Basta eu multiplicar ele quantas vezes for necessário. Então, eu vou pegar o numerador e elevar ao expoente e o denominador também. Ok? Olha aí. Lembrando, expoente e a minha base. E os meus fatores. Vai ser quem? Isso aí vai ser a minha potência. Olha o exemplo aí, ó. 2 terços elevado ao quadrado é 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Ok? Difícil? Não, né? Bem facilzinho isso aí. Outro exemplo, ó. 1 quarto elevado ao cubo. Mesma coisa, ó. 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, isso é potenciação de frações. Raiz quadrada de uma fração. Olha aí, a raiz quadrada de uma fração a sobre b é igual a c sobre d se o quadrado da fração c sobre d for igual a sobre b. O que é isso, professor? Olha aí, raiz quadrada dessa fração vai ser c sobre d. Por quê? Porque este cara aqui elevado ao quadrado vai ser justamente quem está dentro da minha raiz, ó, onde a, b, c, d são naturais e b e d são não nulos. Olha o exemplo aí, ó. 2 terços ao quadrado é igual a 4 nonos, certo? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Acabamos de falar isso de potenciação. Então, a raiz quadrada de 4 nonos vai ser quem? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Beleza? Isso você não pode esquecer. É só tirar a raiz. Beleza? Quem é esse 2? É o meu índice. O cara que está dentro da raiz é o meu radicando. E fora é a minha raiz. Tudo bem? E acabou. Vejam que as operações não são tão difíceis. Essa aula é mais uma revisão. Como eu falei, você está vendo isso desde o seu 4º ano, né? No seu 4º ano você viu adição e subtração com denominadores iguais. Você viu multiplicação e viu também divisão. No 5º ano você viu todas elas. E aqui a gente viu a potenciação e a radiciação. Então não há nada de difícil. É uma aula mais curtinha, mas é uma aula muito rica de informações e preparando vocês cada vez mais para o ano que vem, se Deus quiser, tá certo? Então estude, continue fazendo suas atividades e vamos para frente. Vamos lutar até o fim pela nossa educação. Um forte abraço, fique com Deus.